Pô, Roberto Bolanho, pra mim, escritor chileno, tá? Não é o Chaves, não. Chaves também é muito bom, mas o Roberto Bolanho, acho que é o maior romancista, cara, pelo menos aqui na América Latina, da época das ditaduras. E pegou um pouquinho do pós-ditadura, né? Então, mas assim, como uma espécie de testemunha, né, dessa época, no sentido assim do Jorge Agamben, né, que ele não é o Testes, né, que é um terceiro que testemunha, né, entre numa disputa judicial, mas é o super testes ou surtestes, uma coisa dessa, é lá do latim. Enfim, é aquele que sobreviveu, né? Você tem o mártir, que é o cara que ficou, né? Ele se martirizou, e tem esse que sobreviveu e ele narra por esses que ficaram. Então, segundo o Agamben, toda a prosa, né, do século XX, como é uma prosa marcada por esses eventos traumáticos, é uma prosa em terceira pessoa, né? Uma prosa que está dando conta desses que ficaram. Isso naquele livro O que Resta de Auschwitz, né? Falando do testemunho do Primo Levi, e ali o que resta de Auschwitz é aquele testemunho dos muçulmanos, né? Os chamados muçulmanos, que eram chamados assim pelos nazistas, aquelas pessoas que estavam numa condição praticamente entre a vida e a morte, quase de moribundos nos campos de concentração. Alguns sobreviveram, alguns deixaram algumas coisas escritas, assim, poucas, né, que o Agamben recupera. Então, nessas condições extremas, você sempre testemunha por uma coletividade. Seria nesse sentido. De alguma forma, isso tem até uma relação ali com a própria definição de literatura menor, né? Todo assunto privado é imediatamente político, não tem a separação entre público e privado das literaturas maiores. Mas é isso, você testemunha por uma coletividade, né? E aí, bom, enfim, isso só uma apresentação assim, conceitual. É porque no Brasil é um pouco. Eu, não, eu acho que esses relatos sobre a testemunha, por mais que tenha aqui a voga testemunhal tenha chegado muito forte, também, né? Todo o projeto, o programa, tudo que aconteceu na época, né, da Tortura Nunca Mais e tal, como o filme do. O filme não, o livro do Gabeira depois virou filme, e uma série do Sirkis, uma série de outros relatos aí ficaram muito famosos e tal, né? Então isso chegou aqui no Brasil, mas como um romance, assim como uma ficção, e com a elaboração mesmo que o Bolanho faz, e não me parece, sabe? Algo tão. E a ligação do Bolanho, a vivência dele com a ditadura, meio que se dá imediatamente. Você pode pegar, por exemplo, um escritor como Milton Ratum, que acabou de lançar o terceiro livro da trilogia dele, sobre, né, o período da ditadura, ou seja, lançado agora em 2025, né, que a gente ainda está em 25. Sabe? É um relato que vem muito posteriormente, é quase como um relato biográfico do Ratum. É claro que não é uma ficção, né? Mas faz parte de uma espécie de relato biográfico dele, desses anos que ele viveu, jovem ainda sob a ditadura. Tem muita coisa que chega tardiamente aqui, em termos ficcionais, que eu estou querendo dizer, e muitas coisas que não têm uma ligação, pelo menos, tão imediata, tão evidente. Por exemplo, a Nélida Pinhon, tem uma obra ali marcada, né, por uma vivência, ela viveu todo esse período ditatorial, né, e com certeza, se a gente conseguir. Estou dando um exemplo aleatório de uma grande escritora, né, alguém que eu considero, enfim, é uma puta de uma artesã das palavras, mas que poderia ser traçado alguns paralelos ali com essa vivência da e na ditadura. O Ney Lopes é um escritor que eu gosto, mas, enfim, que não tem nada a ver, não fala de ditadura, a questão dele é outra, é samba, é outras paradas, mas também que foi e cresceu, que é dessa geração, da época da ditadura. E a própria Conceição, né, Evaristo, não sei até que ponto é lida nessa chave de uma geração que viveu a ditadura. Acho que então você tem um lapso, né, da própria produção historiográfica quando se fala de uma literatura produzida diretamente sobre a ditadura, sabe, aqui no Brasil. Não é tão evidente assim um grande romancista como é evidente o Bolanho. Você tem um lapso crítico também de não, às vezes, não engendrar, não articular a vivência de alguns autores que já são bem estudados com essa vivência desse período ditatorial, da passagem, né, para o neoliberalismo, essa passagem, essa vivência nesse período da passagem da ditadura ao neoliberalismo. Bom, esse é um fato, e eu acho que a questão do Bolanho é a seguinte, né? A gente pode entender ele como
alguém que tem uma noção de mal, de literatura e o mal. Pode ser pensado aí em termos do Jorge Bataille, né? O mal não utilitário, né? A literatura é esse mal não utilitário. Mas dentro desse ponto de vista, você tem o quê? Você tem um mal supostamente objetivo, porque a categoria dele de nazismo é uma categoria meta-histórica, né? Ela sobrevive ao próprio período do nazismo em si, né? Os nazistas são os direitistas lá chilenos, são os ditadores e tal, ou seja, vem pós isso, tem uma fundamentação histórica, toda a diáspora nazista na América do Sul, né? A colônia lá, Dignidade, é, enfim, a recepção ele abre, o Bolanho abre o primeiro livro publicado por uma editora, enfim, razoável, né? Que foi a literatura nazista na América. O primeiro conto do livro é sobre uma escritora argentina que uma das tarefas dela é receber os nazistas no porto de Buenos Aires. Então você teve de fato, né, esse é material, a diáspora nazista, que o José Mengele, por exemplo, aquele médico nazista que morreu, se não me engano, numa praia em São Paulo, ele viveu no Brasil durante anos. E não está muito bem mapeado ainda. Talvez o Peter Levenda tenha uns estudos sobre isso, mas não está tão bem mapeado essas interseções aí entre o nazismo e os regimes ditatoriais que vieram depois. O próprio Klaus Barbie, sabe, que era um facínora da época do nazismo, ele estava aqui, estava no Peru, de alguma maneira ele participou lá daqueles grupos que pegaram o Che Guevara. Ele foi julgado da década de 90, enfim, o Klaus Barbie era tão louco que no julgamento ele falou, não, nunca cometi crime nenhum, eu só estava cumprindo meu dever a vida inteira. Ele foi pago para fazer isso e aquilo e fez bem, né? Então, enfim, você tem essa grande diáspora, o nazismo para o Bolan é uma coisa que se perpetua. Mas até chegar ao ponto, né, quando ele não está mais relatando propriamente as ditaduras, no 2666, a questão lá da Ciudad Juárez, que ele vai ambientar como Santa Teresa num dos 5 livros do 2666, já é um outro tipo de mal, né, que surge, mas de outro tipo, de outra característica. É um mal que, enfim, não. Aí eu acho que até o próprio Bolanho hesita em associar. Se os poetas são nazistas e tal, né, se tem uma relação da vanguarda com o mal, né, com o poder e, consequentemente, com o mal, os saraus literários que aconteciam na casa da Maria Canales, no Noturno do Chile, né, e embaixo no porão aconteciam as torturas, então era festa em cima, tortura embaixo. Assim é a literatura no Ocidente, assim é a literatura no Chile e tal. Mas se tem essa associação muito clara nessa crítica às vanguardas, que é um assunto à parte, eu vou falar aqui até do certo antimacondismo do Bolanho. Quando ele chega no mal de Santa Teresa, ele está desenvolvendo uma outra espécie de crítica ao mal, né? Então, por isso que o 2666 ele é interessante para poder aprofundar um pouco isso, né? Mas aí, enfim, o 2666 é um universo à parte, mas eu vou falar sobre a cidade de Santa Teresa, a Santa Teresa ou cidade Juárez. Então se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificação e deixa o like. A Rita Segato, não sei se não lembro se ela é antropóloga, enfim, mas é uma escritora feminista e tal. Ela estava na época lá na cidade de Juárez e foi investigar esses crimes, os mesmos crimes vistos pelo Roberto Bolanho, um pouco antes dele morrer, né? O 2666 ele está escrevendo, né, a pressa ali contra a morte. Mas ela vai ver esses crimes lá e são crimes sem explicação, né? Não é só que são crimes contra mulheres, né? São crimes contra mulheres, são várias mulheres que são estupradas e mortas, jogadas no lixão, sabe? As mulheres são jogadas no lixão. E é uma complacência das autoridades com esse crime, mas algo que transcende um pouco isso, né? O próprio Bolanho, quando ele está descrevendo lá, recriando as descrições forenses dos crimes, ele faz um pastiche dessa questão judicial, como é que era tudo muito absurdo né, e ninguém sabia fazer nada, né? E o próprio não poder fazer nada era o próprio absurdo. Mas não é só isso. Tem toda a relação com as maquilas, né, com esse regime de maquilas, com essa superexploração do trabalho que está acontecendo ali. Então, é outro tipo de poder, né, que não está tão associado ainda ao soberano, como é nas ditaduras. É um poder que
extrai a vida dessas pessoas, pessoas que vivem, né, por um salário de subsistência, são mulheres, trabalham muito, né, já têm uma vida comprometida, frágil, né, por todas essas questões, e que são aproveitadas por isso pelo poder local. E aí que casa, né, a descrição, a abordagem do Bolanho, que associa ao regime de produção, né, ao modo de produção, isso é interessante, ele também está na zona de fronteira ali com os Estados Unidos, com o que a Rita Segato falou na época, na ocasião. Depois ela vai desenvolvendo mais os estudos dela, uma coisa, enfim, mais abrangente, mas enfim. Na verdade, o que a Rita Segato vai falar é que são de tipo organizações secretas, organizações, clubes secretos, tipo do Hitler da época, lá do próprio nazismo mesmo. Olha só como essa imanência do nazismo, essa transhistoricidade dos regimes totalitários, que são sociedades secretas, sociedades secretas, esse é o nome, que de homens, né, masculinas, e esse poder sobre o território e sobre o corpo das mulheres marca, né, são distinções entre essas confrarias. Então, é algo que são signos do poder, né, se estuprar e matar são signos do poder, então ali de um poder difuso e tal, já não dá mais para atribuir às vezes a um cara que tem uma patente, sabe? Eu falei aqui do pessoal dos fascínoras, você tem os nazistas, são oficiais e tal, já é um mal que está um pouco difuso, né? Enfim, já num regime de biopoder, vamos dizer, propriamente dito, é quase como se as ditaduras latino-americanas tivessem sido o último. Eu não estou falando assim no mundo, falando pelo menos do ponto de vista propriamente latino-americano. Essas ditaduras, elas ainda tinham um poder de tipo soberano, para falar em termos do Foucault, sabe? E depois o biopoder ele entra. Por isso que tem uma continuidade, só a organização de poder é que é distinta, né? Mas tem uma continuidade no estado de exceção permanente, né? Da ditadura ou das ditaduras aos neoliberalismos e tal. Mas aí tu vê que essas organizações aí arcaicas, né, soberanas, sociedades secretas, elas se mantêm, mas de uma outra maneira. Então você tem essa transhistoricidade do nazismo. Esse seria um mal, né, de alguma maneira objetivo, vamos dizer assim, né, histórico, mas que não é bem histórico, porque não está associado só à Alemanha e tal, da guerra. E também você teria, entre aspas, o mal subjetivo, que é da vivência como poeta marginal, né, ou marginalizado, que foi essa vivência que o Bolanho teve. O Bolanho ele tentou publicar, né, a vida toda e tal, não conseguiu, aquela história, né? O Proust também só conseguiu lá no fim, morrendo, né? Foi tipo quase um milagre, né, terem visto aquilo lá e publicado e acontecido, o Beckett, e sei lá mais quantos, né? E fora os que não são, né? Então isso é meio que comum à literatura, né? Essa fama póstuma, essas coisas todas da arte de um modo geral. Mas ele consegue, né, chegar lá na Alfagarra, se eu não me engano, que é a editora. Ele publica a literatura nazista na América numa editora menor e publica A Estrela Distante na Alfagarra. Foi o primeiro ele publicado numa editora grande. E aí A Estrela Distante é uma extensão do último capítulo da literatura latina na América. E aí depois, né, isso já em 98, ele está publicando Os Detetives Selvagens, que tem o Arturo Belano, que é o pseudônimo do Roberto Bolanho, ao lado do Ulisses Lima, que é o pseudônimo do Mário Santiago, Pasquiaro, um negócio desse, é um nome complicado, é um sobrenome complicado. O Mário Santiago, que é amigo dele, e que acaba morrendo, assim, né? Do nada. Assim, não é do nada. O Bolanho vai narrar, assim, cartas, coisas dele. Fala, cara, tipo assim, o maior poeta da geração, o grande, o imenso, gigantesco Mário Santiago, aquele cara que lia até debaixo do chuveiro, tá? Eu chegava na casa do Mário Santiago, tava o Mário Santiago declamando poema, lendo poema em voz alta, tomando banho, aqueles livros todo molhado e tal. Enfim, essas excentricidades, mas era com um grande poeta, alguém que fez esses manifestos aí infrarrealistas, né? Tem um do Bolanho, tem do Mário Santiago, tem de outros, mas contra certas tendências vanguardistas e tal. E aí esse poeta ele morreu do nada, né? Morreu, sabe, numa noite escura no México, foi atropelado, sabe, enterrado praticamente como um anônimo. E é assim que, né, a América Latina e tal, a gente trata os nossos poetas. O Mário Santiago acabou não conseguindo, né? Ele morreu um pouco antes do Bolanho corrigir a,
A versão final do Detetive Selvagem acabou não lendo a si próprio, projetado no romance do Bolanho, que foi um romance que deu o prêmio ao Bolanho depois de o Galegos, né? Eu esqueci, alguma coisa Galegos. Foi um grande prêmio aí espanhol. E ele ganha o prêmio Herald, ganha o prêmio Rômulo Gallegos, se eu não me engano é isso. Vai, galga, né, no sucesso. Dentro do mundo de língua espanhola, isso é em 98, 1998. E, e aí, e aí depois, enfim, você tem um processo ali de transição, né, que ele vai ter traduções europeias, vai chegar, né, tradução francesa, italiana, para o inglês lá da Inglaterra e tal. Depois ele vai chegar nos Estados Unidos, aí aquela Ofra, né, aquela apresentadora, vai falar do 2666, olha que loucura, né? Uma apresentadora falando desse livro, falando do escritor, e meio que acende um alarme no mercado americano. Ele vira um boom no mercado americano só depois desse boom, depois dele ter feito sucesso na Espanha. Que curioso, a pesquisa que eu fiz, eu não vi como é que funcionou esse sucesso dele na própria América Latina, no Chile e no México. Isso é curioso. Eu vou ter que fazer essa pesquisa, mas tudo bem. Quem estiver lá no clube, no grupo de estudos lá, Cine e Poesia, né, a gente está aprofundando as coisas. Mas a gente deu duas aulas aí sobre o Bolanho, dois debates bem interessantes. Eu estou trazendo aqui um resumão, né, uma ponto de vista geral. Mas é curioso que ele está na Espanha, faz sucesso na Espanha, aí tem as traduções dentro da Europa ele migra para os Estados Unidos, só depois, em 2006, 2007, por aí que é publicado o primeiro livro dele aqui, que é o Estrela Distante também. E o tradutor na época falou, cara, não sabia nem quem era, assim, traduzi porque me deram e tal, né, sei lá quem é Roberto Bolanho. E aí depois ele virou um bolanhista, né? Virou um cara que entrou nesse mundo maluco do Roberto Bolanho, que era isso, é um romance dentro do outro, se estendendo no outro. O livro de contos, né, a literatura nazista na América vira Estrela Distante. Depois ele publica o Detetive Selvagens. As últimas 10, 11 páginas do Detetive Selvagem vão virar o Amuleto e as coisas vão se repetindo. Arturo Belano vai reaparecendo no Turno no Chile de outra maneira. Esses personagens estão sempre aparecendo e reaparecendo. Não, o 2666, por exemplo, a primeira parte, a parte dos críticos, é quase como se fosse um Detetive Selvagens europeu, ou seja, de ponta cabeça, com o pessoal meio lesado, né? Igual o Detetive Selvagem, tá todo mundo alucinado, fazendo sexo, declamando poesia, enlouquecidamente, em busca de uma poeta desaparecida. Eles também estão em busca de um poeta, mas de uma maneira meio lenta, meio lerda, quase que uma zoeira sobre esses críticos aí, mais universitários, europeus e tal. Então essas coisas vão se refazendo, os livros vão se refazendo, se recriando, se estendendo uns nos outros, os personagens vão mudando também. E fora toda a questão de personagens reais e ficcionais que vai mudando, você não sabe muitas vezes quem é real, quem não é. O próprio Bolante diz que tinha isso, né, na cidadezinha lá na Espanha que ele viveu por um tempo. Era pequena cidade, diz que ele ninguém sabia direito quando pegava para poder cruzar as versões sobre a vida dele, sobre o que ele falava de si próprio, né, para as pessoas daquela cidade. Eu esqueci o nome da cidade agora, mas enfim, diz que ele contava uma história para cada um, uma história diferente para cada um. Ele inventava também as histórias dele próprio para os outros. Então, diz que é uma tarefa impossível escrever uma biografia do Roberto Bolanho, porque ninguém trabalha. Sabe que ele trabalhou como vigia de camping, trabalhou com uma série de trabalhos aí escrotos e foi rumando aí, exilado pelo mundo. Marcou nessa vivência dele a invasão ao campus universitário da cidade do México, em 1968, que é onde ele ambienta o Amuleto, o romance, a novela, né, que é um conto grande, né, uma novela propriamente, o Amuleto, e marcou a ditadura, né, o golpe lá pinochetista em 73, não foi? Lá no Chile, de 68 a 73, e são duas marcas até, enfim, 98, quando ele é publicado. Então ele vivencia essas coisas, e então é difícil você trabalhar, né, a vida do Bolanho, reconstruir a vida do Bolanho, é muito difícil fazer essas ligações entre personagens e temas dentro dos romances, é uma trama bem complexa e também muito mais ainda entre o que é real e o que é ficcional. Esse poeta nazista, por exemplo, Carlos Weber, do Estrela Distante, sabe, que loucura foi essa, né? Que invenção é essa? De onde ele viu isso, né? E todo o trabalho que ele faz, né, descrevendo esses poetas nazistas,
está muito ancorado, até o próprio Rubem Fonseca aparece na literatura nazista na América, né? Como um cara meio, eu não lembro muito bem qual é o ponto específico do Bolanho, mas não aparece sob boa ótica. Então ele está misturando real com ficcional, é um universo muito rico, né? Muito denso. Então tem essa coisa da marginalidade ou mal subjetivo, no caso, né, que coloca a pessoa diante de uma ameaça existencial, né, ele ficou doente, teve uma vida muito complicada e tal, e acabou levando ele a falecer, aproveitou 5 anos aí do sucesso dele, só porque ele, quando ele faz sucesso, ele já está no início da doença dele, e decorrente também dessa vida, né, provavelmente. Então você tem esse mal, e aí ele se coloca, né, ele tenta buscar, né? A mãe, né, no caso, tem o Olho Silva, é um conto muito interessante que está num livro chamado Putas Assassinas. O Olho Silva, né, esse fotógrafo, um fotógrafo também do clandestino, exilado da ditadura e homossexual, aí o Bolanho usa isso para poder criticar a esquerda chilena, a esquerda exilada latino-americana, que tem preconceito, chama o cara de invertido e tal né? E aí ele é um dos poucos que o Olho Silva consegue conversar, o Olho, que era o fotógrafo, né? E tem uma história mirabolante. Eu não vou contar a história toda do Olho Silva, que é uma análise à parte, feita lá. Ou Narrativas do Passado, eu vou deixar os dois links aqui. Narrativas do Passado é uma coisa mais curtinha, o Cine Poesia é o grupo de estudo, é uma coisa mais completa. Eu vou botar aqui abaixo. Não vai dar para trabalhar tudo de novo aqui, porque senão eu vou fazer um vídeo de 2 horas, 3 horas. E aí, lá no Cine Poesia, você tem isso. Mas aqui, infelizmente, não dá, né? Tem que ser rápido até para ter a atenção de vocês aí nessa rede social de dispersão total. Aí eu falo rápido, é uma coisa de louco isso aqui, muita rapidez. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Tem esse mal subjetivo de estar diante da marginalidade. Aí tem uma coisa do Olho Silva, né, num momento lá que ele se vê como mãe de garotos indianos e tal, que são molestados e tal, uma questão lá do conto, né? Mas quem é essa mãe? Quem é que vai tomar conta desses poetas, dessas pessoas, desses sonhadores? Não são poetas só, beletristas, são sonhadores, desses latino-americanos sonhadores perdidos pelo mundo, né? Aí o Olho Silva se vê ele como mãe, em determinado momento os indianos de alguma maneira são fábulas, né, dos indígenas e dos americanos. Então, quem é Cesária Tinarreiro é isso, a Auxílio Lacurdo, Amuleto também é isso. Quem é que vai albergar, quem é que vai ser essa mãe dessas pessoas, né, dessas pessoas totalmente apátridas? Ele tem esse sonho, essa busca por esse colo, por essa pátria, por essa coisa que não existe, né, em nenhum lugar. E de alguma maneira, só para poder fechar aqui, então esse mal subjetivo é bem objetivo, que é essa vivência como um poeta nas margens. E aí se fala, isso é importante em termos de escola, escolinha, de um antimacondismo, porque ele está depois do fim das ilusões ou dos sonhos ali da Revolução Cubana. É como se de fato a América fosse um realismo mágico, fantástico, e do nada, né, uma boa revolução pudesse acontecer, as ditaduras, o Salvador Allende, por fim, né, a morte dele, acaba enterrando esses sonhos. Então o sonho, né, dessa magicidade, dessa coisa surreal que poderia acontecer aqui no continente se abaixa. Então o Bolanho vem como alguém que está, né, num lugar de ilusões perdidas, por vários motivos, né, pode se associar ao livro do Balzac também, por outros motivos também, mas como termo, né, como tema também, como ilusões perdidas. E por isso ele acabou, enfim, ele também faz uma crítica muito objetiva, né, muito antes de ser colocado pelo mercado como um Garcia Marques diferentão, o mercado americano fez isso, ele já fazia críticas no Turno do Chile, sempre, né, ao Neruda, ao Otávio Paz, a todos esses grandes escritores aí que né, não ia trazer nada, né? Ele tem um poema, aquele Farewell, né? Que é importante, bota Farewell, Pablo Neruda. É um poema do Pablo Neruda, mas é o Bolanho cantando esse poema para o próprio Pablo Neruda. Você vê como faz sentido, o que ele via do Pablo Neruda. Vê o Farewell do Pablo Neruda, você vai ver o Bolanho conversando com o Pablo Neruda. Só fica a dica aí. E o Bolanho é o seguinte, só para fechar, ele parece o Guesa errante. Se for pensar no Souls Andrade, né? Quem conhece a história do Souls Andrade e a história do Guesa, dessa criança que é sacrificada ou que foge do sacrifício, como é o caso das crianças indianas lá que acabam né, saindo também no ritual sacrificial, mas por intervenção do Olho Silva.
e essas crianças que fogem, né, de serem degoladas e acabam se errando pelo mundo, né, então você tem, eu acho que talvez até uma associação com a própria estrutura dos mitos ameríndios, né, e dessa vivência errante dos latino-americanos, até como uma história de longo curso, de longa duração. É isso, acho que é o vídeo mais longo que eu fiz aí nessa volta para aqui, né, o YouTube, estou no podcast também, mas nessa volta, mas é porque a gente fez umas boas discussões sobre o Bolanho na narrativa descolonizadora, que é tipo uma porta de entrada para o Cine Poesia, ou seja, nos dois, né, narrativa descolonizadora e Cine Poesia estavam juntos aí, e aí convidar vocês e quem quiser aprofundar esses papos, essas conversas com mais literatura latino-americana, com literatura brasileira, com a questão crítica, Silviano Santiago, como ele vê a literatura latino-americana, tem toda a questão do narrador pós-moderno, do Silviano, que eu trouxe também, como ele se encaixa nessa narrativa do Bolanho e tal. Enfim, né, entra nos links aí ou vê nas redes que eu estou publicando sempre. Valeu, gente. Enfim, né, pode ver o conteúdo de graça ou chega na minha escola, que será muito bem-vindo. Tá certo? Sempre com muito contato com as pessoas, que esse é o meu objetivo. Beijo aí, até mais.